Atenção, 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 atenção. Em 5 segundos, o programa que você esperava. A Rádio Candango FM apresenta Programa Galo de Briga. Informações, notícias, política, esportes, cultura, lazer, músicas e entrevistas com credibilidade. Programa Galo de Briga. Agora, na Rádio Candango FM, na Rinha, por uma cidade melhor. Programa Galo de Briga. Alô, está no ar o programa Galo de Briga. É um programa hoje extraordinário, é o plantão do Galo de Briga. Nós vamos trazer aqui uma matéria importante, uma matéria específica aí para um segmento, né? No caso, essa matéria é importante para os militares federais e os militares estaduais. Quem são os militares estaduais? São os policiais militares e também os bombeiros militares dos diversos estados do Brasil. Exatamente. A matéria que nós vamos falar é sobre a reforma da Previdência. Reforma da Previdência que o governo Temer quer aprovar toque de caixa. Há uma missão, e essa missão o Temer está imbuído de cumprir. Ele quer fazer a reforma da Previdência. Segundo ele, isso é a pauta principal do seu governo. O presidente Temer e também, né, a sua equipe de governo, em especial o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, eles querem, de qualquer maneira, aprovar a reforma da Previdência. E por que nós vamos falar dos militares? Os militares estão na reforma da Previdência? Não, ainda não. Eles não estão na reforma da Previdência atual, na proposta da reforma da Previdência. Mas existe uma proposta que está sendo estudada, que está sendo analisada, que na verdade, pelas informações que nós temos, já estão prontas. A reforma da Previdência dos militares, vou usar esse termo que não é um termo técnico correto, mas vou utilizar esse termo, a reforma da Previdência dos militares, que está já no forno. Aprovou a reforma principal, depois vem em seguida a reforma da Previdência dos militares. Por que a gente está falando tudo isso? Porque, na verdade, existe a intenção de colocar logo a reforma dos militares também em votação. Isso vai acontecer depois da reforma principal. Mas o que acontece? Está difícil de conseguir o voto para a reforma principal, quanto mais a reforma dos militares. Existem alguns estudiosos que falam que, de repente, a reforma dos militares vai ficar para 2019. Nós não sabemos. Nós não temos bola de cristal. Alguns falam uma coisa, outros falam outra. Agora, o que mais nos afeta? Existe a intenção de aumentar o tempo de serviço para os militares. Você imagina um policial militar com 60 anos de idade, com 64 anos de idade, né? Parece, né, aquele policial lá do Chaves, né? Mas é complicado você imaginar um bombeiro, né, da terceira idade. Aí falaram, não, existe uma proposta meio termo que vai ser aos 55 anos de idade. Mas mesmo assim, para a atividade dos militares das Forças Armadas, atividade de policiamento ostensivo, que corre atrás de bandido. Vamos imaginar o Rio de Janeiro lá, um senhor subindo um morro. Será que ele vai conseguir subir um morro? Eu acho difícil. Será que ele vai conseguir, né, enfrentar aquela guerra civil ali no Rio de Janeiro, né, em outros estados da federação? Eu acho muito complicado. Um bombeiro, para vocês terem uma ideia, o bombeiro, a maior parte dos problemas de saúde do bombeiro, quando chega a uma determinada idade, é problema ortopédico, problema de coluna, problema de joelho. Um bombeiro,
Imagina um bombeiro com uma certa idade tendo que levar uma outra pessoa nas costas. Será que ele vai conseguir? Eu acho muito complicado. E os militares federais, né? A gente não pode, né? Os militares do Exército, da Marinha, da Aeronáutica também têm as suas atividades. São atividades que requerem um esforço físico, mas mesmo assim o governo quer aprovar. E uma das coisas que eles querem meter a mão, e isso aqui é uma denúncia que eu vou fazer, que eu não vi nenhuma autoridade, nenhum representante, falar a respeito dessa intenção do governo. Não vi ninguém comentar isso. O ministro Henrique Meirelles, ministro da Fazenda, disse recentemente o seguinte: as mudanças no sistema previdenciário são necessárias para garantir que todos os brasileiros tenham aposentadoria e que sobre espaço no orçamento público para outros gastos. Ou seja, Henrique Meirelles está preocupado em ter dinheiro, de repente, para fazer obra, para emprestar aí, de repente, para Friboi, que Henrique Meirelles, né, ele era membro lá da Friboi, né, então saqueou os cofres lá do BNDES e agora ele quer que o povo pague. Ou seja, o que ele falou é o seguinte: tem que tirar dos aposentados ou dos servidores públicos ou dos servidores do INSS para que sobre mais no orçamento, para que sobre mais dinheiro. Foi isso que ele falou. Ele ainda disse mais: não vai sobrar recurso para mais nada, para saúde, educação, se não for feita a reforma da Previdência. Meirelles falou isso não tem uma semana. Ele falou isso na Bahia. Ele deve ter ido lá curtir a Ivete Sangalo e de repente foi lá num semináriozinho, né? Que essa turma gosta de fazer palestra, não sei porquê. E nessa palestra lá na Bahia ele falou isso. E Meirelles finalizou dizendo o seguinte: com o crescimento das despesas da Previdência, há o risco de acontecer no Brasil o que houve na Grécia, que teve que cortar valores pagos a aposentados. Olha só o que o senhor Henrique Meirelles falou. Olha só a gravidade do que ele falou. E eu não vi quase ninguém, na verdade eu não vi ninguém comentando sobre esse fato, que é gravíssimo. Henrique Meirelles, sabe o que ele acaba de falar? E é isso que eu quero alertar, principalmente os militares, porque os militares ainda têm esse instituto. Henrique Meirelles quis dizer aqui que na Grécia, que o aposentado, vamos dizer, ganha 10, ele começou a passar a ganhar 5. E o que isso quer dizer? Quer dizer que o direito adquirido do servidor foi para o espaço. O que ele quis dizer? Que dois institutos que existem na Previdência, que é a integralidade e a paridade, também foram para o espaço. E é isso que esses senhores querem tirar dos militares. Eu quero falar uma coisa para os senhores e para as senhoras. Nós precisamos, principalmente vocês, nós militares, militares estaduais, policiais e bombeiros de todos os estados da federação, e também os membros das Forças Armadas, que são os militares federais, nós não podemos ficar de braços cruzados, tá? Isso é seríssimo. Isso é seríssimo. Eles querem impor o teto do INSS, que é R$ 5.645,80. Eles querem impor esse teto também para os militares. Estão dizendo que não e tal, mas querem impor sim. Eles querem tirar a integralidade. O que significa integralidade, meus amigos, minhas amigas, meus senhores, minhas senhoras? Principalmente vocês militares, Integralidade significa o seguinte: se você está no serviço ativo e ganha 10, você tem um direito de, quando se aposentar, levar 10. O que está acontecendo hoje com o servidor da iniciativa privada é o seguinte: ele às vezes ganha 10, mas o teto do INSS é 5. Ou seja, o funcionário da empresa privada hoje não tem mais integralidade.
ele pode ganhar 50 na iniciativa privada, mas ele vai levar 5, que esse é o teto. Ele pode ganhar 100, mas ele vai levar 5. Não importa o quanto que ele ganha mais, ele vai levar 5, que esse é o teto. E hoje estão dizendo que os militares são uma categoria privilegiada. Olha só que eu vou falar para os senhores aqui. Olha só a diferença entre o servidor civil e o servidor militar. Vou ler aqui para os senhores rapidinho. Eu fiz um post aqui, está no Galo de Briga, no blog Galo de Briga. É só entrar no Google e colocar assim, Jornal Galo de Briga. Vai ser a última postagem que eu fiz. Os militares normalmente iniciam sua carreira com a idade entre 15 a 19 anos, quando são oficiais, e praças normalmente iniciam na idade do serviço militar. O militar, ao ingressar na carreira, ele abdica a cidadania plena e as prerrogativas dos demais brasileiros, pois o militar não pode filiar-se a partido político e deve afastar-se se for eleito para qualquer cargo. Os recrutas nem podem se alistar para votar. Os recrutas nem votam. Só para os senhores e as senhoras terem uma ideia. O militar não faz greve. O militar não pode ser sindicalizado. O militar não pode protestar, reivindicar e se expressar. O militar não tem previdência. O que o militar recebe não é aposentadoria. O militar ele vai para a reserva. O que significa isso? Que se ele no dia seguinte bater alguém lá ou chegar uma cartinha e falar, meu amigo, se reapresente, ele tem que ir na mesma hora. Ele não está aposentado. Ele é militar da reserva. Militar não se aposenta, mas entra para a reserva e pode, em tese, ser chamado para as atividades a qualquer momento. Militar não pode acumular um segundo emprego. A dedicação é absolutamente exclusiva. Militar não tem jornada de 44 horas semanais. Militar não ganha hora extra, apesar da sua jornada de trabalho não ter limite. Militar não tem FGTS, que no final, uma pessoa que, quando se aposenta no INSS, resgata o FGTS, às vezes compra uma casa. O militar não tem esse direito. O militar não recebe adicional noturno. O militar trabalha de noite, de madrugada e não ganha nada mais por isso. O militar não pode recorrer à justiça do trabalho. O militar não pode recusar mudança súbita de cidade. Se for um militar federal, às vezes ele está no sul, é transferido lá para a Amazônia. E ele pode falar assim, não estou afim de ir para a Amazônia não. Ele não pode fazer isso, ele é obrigado, compulsoriamente, ele e a família dele, que se exploda. Meus filhos se acostumaram aqui, meus filhos amam a escola onde eles estão. Olha, militar não tem esse direito. Não tem esse direito de ponderar. E o que eles querem fazer agora? Falam, não, militar é um privilegiado. Militar é uma categoria privilegiada. Então, não é. Militar não é privilegiado. Militar tem uma condição especial de trabalho. O militar, às vezes, dependendo da atividade profissional, ele está exposto ao risco, a risco. A gente vê os direitos dos humanos, né, os direitos humanos, tá? Não falam geralmente, morreu tantos bandidos, não sei o que pena, a polícia mata muito, mas não fala a quantidade de policiais que são mortos. Vários policiais são mortos diariamente no Brasil. Tá? Nós temos essa condição e querem mexer na previdência do militar, né? Falando que o militar é um encargo muito pesado. Só que em 1960 nós tínhamos um Monte Pinho militar, os militares, e o governo, o que ele fez? Falou, vou pegar esse recurso e eu assumo um compromisso de entrar integralmente com a aposentadoria de vocês. Eles pegaram bilhões, absorveram isso, que era um recurso privado, contribuições de militares há anos, era um recurso privado, e depois falaram, nós vamos assumir a responsabilidade vocês vão receber integralmente essas aposentadorias. Isso foi um negócio da China para o governo, foi um negócio da China. Só que hoje estão falando que agora não, isso aí é um encargo muito grande para nós, governo federal, governo estadual, isso é muito pesado. Não podemos assumir essa responsabilidade toda, né? Há um déficit muito grande. Olha só o que falaram aqui recentemente, saiu na matéria aqui do UOL, militares pesam 16 vezes mais que segurados do INSS. Só que, como nós falamos, militar
o militar, ele não se aposentou, ele está na reserva, ele pode ser chamado a qualquer momento. E isso não é aposentadoria, é o que eles chamam, estudiosos chamam de proteção social. Então o que eu quero falar com os senhores e com as senhoras, principalmente os militares de todo o Brasil, eu gostaria que vocês pegassem, você é militar, viralizasse esse vídeo aí, mandasse para a Amazônia, para qualquer estado. Nós precisamos nos organizar. O que eu quero falar aqui, como que a gente vai conseguir mudar isso? De duas formas. Primeiro, eleger o Bolsonaro presidente. Aí não vai ter essa reforma, tenho certeza disso. Segundo, mesmo que Bolsonaro seja eleito presidente, ele vai precisar de governabilidade, vai precisar de uma maioria no Congresso Nacional. Por isso, eu quero conclamar aqui, eu, Tenente Rajão, quero conclamar todos os militares das Forças Armadas, das polícias militares e dos corpos de bombeiros. Nós vamos fazer um encontro aqui em Brasília, vamos falar do Chapão Militar Federal. O que isso significa? Significa que nós vamos entrar de uma forma organizada. Nós precisamos eleger pelo menos um representante da polícia ou do bombeiro de cada estado. Nós precisamos eleger pelo menos um representante das Forças Armadas em cada estado, a deputado federal. Nós precisamos fazer isso, mas tem que ser de uma forma metódica e organizada. Nós estaremos explicando como nós faremos isso no nosso próximo programa Tenente Rajão, no próximo sábado. Tá? Vai ser, deixa eu dar uma olhadinha aqui no calendário aqui. No próximo sábado, provavelmente vai ser, sei lá, dia 3 ou dia 2 de fevereiro. E nós vamos estar explicando como nós vamos fazer isso, quando vai ser esse encontro, e nós vamos chamar todos os clubes. Clube do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, os clubes representativos. Nós vamos convidar todos para que a gente possa ter a maior bancada de deputados federais militares que já existiu na história do Brasil. Por quê? Caso, vamos dizer hipoteticamente, Bolsonaro não é eleito, não estou dizendo que não vai ser, eu sinto que ele será o próximo presidente do Brasil, mas caso ele não seja eleito, nós vamos ter pelo menos 54 deputados, pelo menos 54 deputados federais, um de cada estado, da PM do Bombeiro e um das Forças Armadas. Nós vamos ter pelo menos 54, podemos ter até um número maior. Nós temos a chance aqui, existe o deputado Fraga, Alberto Fraga, ele pode ser candidato ao Senado e tem reais chances de ser eleito ao Senado Federal. Nós estamos precisando, deputado Fraga, que o senhor seja candidato ao Senado. Nós vamos precisar de uma voz, de um policial, de um militar, lá no Senado, para barrar essa pouca vergonha que vai ser a possível reforma da Previdência dos militares. Eles querem tirar a integralidade e a paridade. A paridade, o que é? Eu não expliquei o que é a paridade. Paridade é o seguinte, tem um aumento do militar da ativa, vai ter o mesmo aumento para o militar inativo. Eles querem tirar isso, querem tirar a integralidade e a paridade. Nós devemos lutar, mas para a gente lutar, a gente precisa se organizar politicamente. E nós vamos estar explicando no próximo programa, o Tenente Rajão, no próximo programa, como é que nós vamos fazer isso. Nós vamos fazer o Chapão Militar Federal em todos os estados do Brasil. Nós vamos precisar da ajuda de vocês. Nós tivemos uma experiência aqui de um grupo de sargentos aqui do Corpo de Bombeiros na última eleição, em 2014. Eles fizeram uma escolha. E o mais votado desse pleito, como se fosse uma pesquisa, um voto, internamente entre os quartéis, o mais votado eles apoiaram. Nós vamos pegar a experiência desses rapazes, desses bombeiros, desses sargentos aqui do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. Vamos levar essa experiência para todas as unidades da federação. Nós queremos levar essa experiência. Porque para a federal nós precisamos escolher um nome. Precisamos escolher um nome e fechar com esse nome. E vamos lutar para que esse nome possa ser eleito. Tenho certeza que o nosso cinto não vai ser vermelho, não vai ser preto, não vai ser verde, não vai ser branco, não vai ser azul. Vai ser todas essas cores. Vamos representar bombeiro, a polícia militar, vamos representar o exército, a marinha e a aeronáutica. Mas para isso nós temos que nos organizar. No próximo programa, Tenente Rajão, sábado, dia 2 de fevereiro, ou dia 3 de fevereiro, não estou vendo aqui o calendário, mas nós estaremos explicando como nós vamos fazer isso. Quero contar com o seu apoio, a sua audiência, a sua participação. Espero que você
vai ser dia 3 de fevereiro. Espero que você participe conosco, tá certo? Vamos encerrar aqui a nossa transmissão. Foi um programa aqui extraordinário, tá, do Galo de Briga, e a gente vai lutar, não vamos estar de braços cruzados não. A reforma da Previdência dos militares não pode acontecer como eles estão querendo que ocorra. Ou melhor, vamos lutar para que nem ocorra. Porque na verdade os militares é a única categoria que quando ele se aposenta, ele continua contribuindo. O servidor público civil, ele se aposenta, ele não contribui. O militar contribui. E ainda querem tirar mais garantias dos militares, dizendo que são privilegiados. E não são. E não são. Nós vamos estar lutando. E nós vamos nos organizar. Eu quero contar com a sua participação, com a sua audiência e com o seu engajamento nesse projeto. Vamos levar isso para todos os estados do Brasil. Nós temos que nos unir. E esse é o momento, e juntos somos mais fortes. Está terminando nosso programa.